Olá, meu público maravilhoso. Hoje eu tenho a honra, mais uma vez, de estar presente, uma pessoa maravilhosa, o escritor e dono da Buzz Editora. Eu confesso que hoje, eu até brinquei com ele, que eu estou muito ansiosa e nervosa de estar perto dele. Eu considero essa pessoa, gente, um exemplo de ser humano, porque eu acredito nas pessoas quando elas envolvem o trabalho com amor e uma missão de vida. E ele representa isso. Ele está aqui hoje para contar um pouquinho dele, um pouquinho dessa vivência, um pouquinho dessa história, que eu amo a história dele. Anderson? Prazer enorme estar com você, né? Só para vocês saberem, a Cida é uma das pessoas que eu mais ouço na vida há muitos anos. E não só na fala racional, mas principalmente na parte intuitiva que essa mulher tem. Então, é uma pessoa que tem muita admiração e respeito e carinho, mora no meu coração. Nos momentos mais difíceis sempre é do meu lado, então, bom demais estar aqui com você. Nossa, gente! Conte um pouquinho de você para nós. Bom, eu sou filho do Feural da Dona Toninha, cresci num bairro, no Jardim Miriam, um bairro de periferia de São Paulo, na época era o bairro mais perigoso de São Paulo. Peraí, eu nasci no Jardim Miriam. Então. Não Uau! Disso aí. Não sabíamos! Na minha época era o bairro mais perigoso de São Paulo, hoje melhorou, é o quarto mais perigoso, né? Então já deu uma melhorada ali no bairro. E meu pai sempre dizia, né? Diz até hoje, meu pai fala assim, ó, estuda, que é o estudo que vai tirar a gente dessa condição que a gente está para uma condição melhor. Então eu sempre estudei muito, ao ponto assim, se eu chegasse em casa, tivesse faltado na escola, porque eu nunca quebrei nada, mas eu tivesse quebrado uma perna, meu pai ia ficar muito bravo, porque faltar na escola não podia faltar, tipo, tinha que estudar. Podia quebrar a perna, mas tinha que ir para a escola. escola. Exatamente. E aí aconteceu que a gente sempre estudou, e aí em 2014, 2015, eu tive, né, com 9 anos de idade eu vendi geladinho na rua, trabalhei na feira com 12, 13 anos, aí com 15 anos eu fui ser office boy numa empresa, e depois eu fui trabalhar numa editora como office boy. E lá eu descobri um mundo gigantesco, um mundo do conhecimento, porque lá tinham vários autores que eu trabalhava, que eu via e dava treinamento, eu dava palestra, né? Na época nem existia esse negócio de palestra, estamos falando de 94, né? Palestra estava começando a despontar, né? Não era como tem hoje os palestrantes. Sim. E aí eu via aqueles caras dando aula, eu ficava impressionado com aquilo, e aí eu criei uma meta pessoal, falei, com 18 anos eu quero fazer a minha primeira palestra. E comecei a estudar, me preparar para isso. E aí a minha esposa, que você conhece muito bem, a Tabata... Um beijo pra Tabata! Foi fazer ela se formou em secretariado e o trabalho de conclusão de curso era organizar um evento na sala de aula dela. E ela falou, precisa de um palestrante. Eu falei, pô, eu aqui. E aí foi eu virar o palestrante. Quando a professora soube que eu trabalhava na editora Gente, com um monte de nomes, né, o César Souza, o Chinha Chique, uma cara ver um monte de nome, ela falou, não, esse cara deve ser bom, porque olha com que ele tá, né? E aí virou uma palestra no auditório do colégio para 200 pessoas, convidaram o reitor Tava, empresários da região. Eu tive literalmente desinteria, minutos antes de entrar no palco, imagina, fiquei desesperado. Mas aí subi, fiz a palestra, e aí foi muito bacana porque deu super certo. A palestra aconteceu, e aí, tanto que quando acabou a palestra, uma das empresas que estava lá, que era o Senac me contratou para fazer uma outra palestra, e aí eu não tinha nem preço de palestra, imagina. E aí palestra é uma coisa muito legal, porque o efeito boca a boca ele funciona absurdamente bem. Muito. Um indica para o outro, que indica para o outro, que indica para o outro, e putz, falando agora de palestra, fiz palestra para Bradesco, Itaú, Duratex, Brastemp, no Japão e outros países, né? E depois, em 2002, eu fui fazer meu primeiro livro. E hoje eu tenho 8 livros publicados, mais de 2 milhões de livros vendidos. Um deles está na lista dos mais vendidos essa semana. Durante 2 semanas foi o livro mais vendido do Brasil, as 2 semanas anteriores. Uau! Então eu estou bem feliz de saber que tem mais gente nesse mundo com sede de viver o seu propósito, com sede de carinho, de afeto, de amor, né? Então, estou feliz demais. Feliz estamos nós de estar sabendo dessa trajetória, porque muitas vezes as pessoas olham assim, você está lá, subiu a escada, nossa, mas para ele é fácil, mas a trajetória que se vem é muito mais delicioso, porque você olha para trás e você vê que eu consegui. Sim, às vezes eu dou aula para os meus alunos, e aí eles falam assim, mas como que você vendia livro antigamente? Porque hoje em dia
não é que está mais fácil, mas é muito mais simples o processo. Na minha época eu tinha que levar troco. Acabava a palestra, minha palestra, eu descia com troco para vender livro ali no dinheiro. Não tinha maquininha de cartão, não existia isso. Maquininha de cartão, gente, é um luxo dessa modernidade que está hoje. Mas eu sou vendedor raiz, né? Então era troco ali. No aeroporto, entre um voo e outro, no aeroporto autografando livro. Várias fotos, situações, deu fazendo autógrafo para chegar no evento já com o livro adiantado, o autógrafo. Tipo problema no ombro, de carregar peso, que você carregava, não tinha. Hoje em dia não, você chega no evento, você entrega o livro, lá tem uma equipe já do evento que vai cuidar e vai vender, você entrega a maquininha do cartão, por exemplo, o evento vende e depois te acerta. É outra história. Não tinha redes sociais, né? Não tinha história de vender. Imagina, eu sou da época de Orkut, né? Enfim. Do boca a boca, praticamente, né? Era uma outra época, né? E lá atrás, quando surgiu o Facebook não era esse canal de venda que virou hoje essa grande vitrine, né? Então, assim, foi uma experiência muito de eu pegar no bairro e, por exemplo, livro meu de Dia das Mães, Dia dos Namorados, eu em todas as bancas de jornal e deixar livro, deixar 10, deixar 10, deixar 10, deixar 10, depois de 2, 3 semanas, né, me apresentando e voltando para acertar, em loja de floricultura, imagina, o que eu já fiz para padaria, o que eu já fiz para entrava na padaria com cara de gato de botas para vender. Como é que ela fala aquela frase mesmo? Nunca foi, sorte, foi trabalho. Não foi sorte, sempre foi Deus, tem essa. Isso. Que também está sempre presente na minha vida e gosta muito de mim. Mas, assim, Deus ajuda quem madruga, não é isso? Exatamente. Mas eu sempre trabalhei bastante, eu sempre me dediquei ao que eu faço, porque eu trabalho para Deus, né? Às vezes a minha esposa, alguém fala assim, poxa, mas isso que você está fazendo não faz sentido, né? Não sei o que. Eu falo, putz, a minha lógica é outra, né? Eu trabalho para o cara lá de cima. O grande culpado disso tudo, acho que é meu pai, porque meu pai sempre falou, né, a lei da semeadura, né, que assim, quem planta laranja, colhe laranja, quem planta tomate, colhe tomate, quem planta trabalho, colhe resultado, quem planta ódio, colhe raiva, né. Então eu sempre ouvi meu pai e sempre prestei atenção no que eu estava plantando. E quando você coloca uma dimensão de que você não trabalha para o seu chefe, você trabalha para algo maior, quando você bota a cabeça à noite no travesseiro, você tem aquela sensação de que você está fazendo parte de uma construção do Criador. É como se o Criador entrasse no seu quarto, né, botasse a mão na sua cabeça. Fala, dorme, filho. Assim, obrigado, filho. Benção. Obrigado, filha, por continuar meu projeto nesse mundo, né? Então, é isso que me move. Por isso que eu durmo pouco, você sabe disso? Eu durmo 4 horas por noite. Então, sem beber, né? Com bebê eu durmo menos ainda, que toda hora acordo. Olha, então assim, eu não bebo, eu também durmo só 4 horas por noite. Pra quê, né? A gente tem tanto pra produzir. Então, eu tenho a sensação que eu tô dormindo, sempre tive, de que eu tô perdendo tempo de vida. Mas é verdade. Então, e aí eu gosto muito de ler e quando eu escrevo, meus livros eu escrevo sempre à noite. É a voz do silêncio que me faz muito bem. Um diferencial, por isso que a gente não envelhece, a gente não dorme tanto. E uma curiosidade, não sei nem se você sabe disso, eu escrevo à mão meus livros. Eu tenho manuscrito de todos os meus livros. Eu não consigo escrever no computador. Eu escrevo à mão, até brinca, né? Tá psicografando, né? Porque tem hora que eu engato a primeira e vou embora. E aí a Marisa, que trabalha comigo há 20 anos, ela transcreve, e o combinado nosso, minha letra é horrível, você sabe disso, né? Se ela não entende a letra, ela faz marca com um marcador de texto, aí depois ela volta e fala, que palavra é essa? Aí às vezes eu sei, às vezes nem eu sei o que eu escrevi, nem eu entendo a palavra, mas enfim, no computador me trava. Aí eu fui pesquisar isso para entender, né, qual era a lógica. Eu tenho um estudo que diz que quando você escreve com a mão, você acessa o lado direito e esquerdo do cérebro instantaneamente. E quando você escreve só no computador, você só acessa um dos lados. Então, isso talvez seja uma das teses que justifique isso. Mas o problema é uma tendinite que eu tenho, né? Um problema que não sara nunca. Quando eu começo a escrever, me pega. Mas eu adoro escrever e para quem tem história para contar, eu recomendo que escreva, porque escrever, além de fazer muito bem para o coração, para a alma, eu acredito que é um processo de cura também. É uma terapia. É uma terapia. Você colocar os seus sentimentos, falar um pouquinho de você, ou daquilo que te incomoda, Isso. né? Anderson, fala um pouquinho da Bolsa para nós. Bom, em 2016 eu já tinha trabalhado na Editora Gente, no Grupo Sextante, que são grandes grupos editoriais. Mas aí chegou uma hora que eu falei, poxa, eu preciso, né, era sócio inclusive, mas eu falei, eu quero lançar o que eu acredito. Né? No mercado editorial funciona muito assim, eu vou lançar quem já é sucesso, vou lançar quem já é grande. E eu nunca acreditei nisso, eu sempre gostei de gente diferente, tanto que em 2000
2001, conheci um cara que cobrava R$90 para dar aula de reforço na USP. Era professor substituto. Leio uma pesquisa que diz que o segundo maior índice de separação no mundo de casais é dinheiro. Falta de dinheiro, excesso de dinheiro. Aí eu falo, pô, se eu fizer um livro que diminua esse índice de separação com dinheiro, vai ser bem legal. Aí eu vou atrás, monto o roteiro, vou atrás de um autor e aí eu lanço quem? Um cara chamado Gustavo Cerbasi. E dou o título. Quem deu o título foi eu, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Um best-seller que ficou 11 anos nas listas mais vendidas. Olha a dica, gente. Depois, em 2007, 2008, eu conheço um texto, um amigo fala, olha o texto desse padre. O padre não lançava livro, ele não vendia livro. O padre que lançava livro era livro mais sobre oração, ou mais sobre teologia, mas não tinha... O padre não fazia livro que vendia, tá? Estou falando agora de 2007, 2008. E aí um amigo indica, vou ler o texto, e ele fala, ele está em São Paulo amanhã, conversa com ele. Né? Aí eu vou ler o texto, fico até 4 horas da manhã no texto, adorei o texto. No outro dia eu vou conhecer o autor, e aí converso, porque às vezes o texto é bom, mas não bate o autor, sei lá, tem que ter, tudo isso tem que bater. Que eu falo assim, tudo, né? É um lance de energia muito forte, escrever o livro. Você tem que acreditar no livro, acreditar no autor para levar essa mensagem para o mundo. Esse é meu papel, levar essa mensagem. Você não pensa só no dinheiro, você pensa no contexto geral. Consequência, Primeiro que eu vou levar, o que vou impactuar na pessoa. E é um padre que tinha acabado de assumir uma responsabilidade na igreja dele, não é um padre conhecido. E ninguém sabia quem era. E aí eu pego e falo para ele assim no final da conversa, tem tudo para dar certo, você escreve bem, você fala bem, você é padre, né? Tem um fetiche no universo feminino, você canta e você é bonito. Aí ele falou, nossa, mas bonito? Eu falei, a gente vive numa mediocracia, a mídia define quem sobe, a mídia define quem desce. Sim. E é muito comum quando o veículo liga para nós aqui na editora, falar, a matéria é sobre relacionamento, mas vai ter foto. Então quando tem foto, você já sabe que muitas vezes quem vai sair é o psicólogo bonitinho. Às vezes o maior especialista não é o psicólogo bonitinho. Aí a matéria toda usa o conteúdo dele, mas a foto é do comercial de Doriana. É assim o mundo. Sim. E aí, quem é esse padre? O padre Fábio de Mello. Olha que maluquice. Né? E mais um monte de outros nomes que eu lancei que desde o começo. O Flávio Augusto, por exemplo, né? Falando um pouco aqui de Flávio Augusto, é o bilionário mais jovem do Brasil a conseguir fazer o primeiro bilhão saindo do zero, veio da periferia do Rio de Janeiro. Não foi herdeiro, né? Que é o dono da WhatsApp. E do Orlando City, que é o time de futebol lá dos Estados Unidos. Né? Imagina, a maior transação feita no esporte. Né? A gente tem Neymar, Ronaldinho Fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho. Tantos jogadores que já negociamos para fora, a maior transação feita no esporte até hoje foi feita por um brasileiro que é um dono de um time de futebol. Mas assim, eu mando um e-mail para ele em 2011, que saiu uma matéria dizendo que a escola de inglês dele era a 4ª maior da América Latina, mas que tinha vindo da periferia. E aí eu falo, poxa, eu queria entender mais sua história, porque assim como eu vim da periferia, eu gosto de dar voz para quem veio. Ele não me responde. Depois de um mês eu mando outro e-mail, não responde. No 3º mês eu mando um e-mail e falo assim, olha, não quero ser inconveniente. Ele não dava entrevista, não é o Flávio que a gente conhece hoje, que é o maior canal de negócios das mídias sociais do Brasil, geração de valor. Não é desse Flávio, era o cara que não dava entrevista. E aí eu pego e falo, eu não quero ser inconveniente, se um dia você quiser contar essa história, eu gostaria de ouvir para ver se pode ouvir. Aí ele responde, eu não moro no Brasil, mas se eu vim para o Brasil, eu te converso. Depois de uns 8 ou 9 meses ele vem, a gente conversa, lancei o primeiro livro dele, que se tornou o livro mais vendido do ano no Brasil, que foi Geração de Valor, em 2015. Depois de V2, de V3 e Construir, que são todos best-sellers, né? E de lá pra cá, a gente criou uma amizade imensa e assim por diante. Enfim, é o Humanismo Extremo, do Tom Peters, que é acho que na minha opinião, né, tinha o Peter Drucker, que era o Papa da administração, que já faleceu, e o segundo cara da inovação, na excelência, é o Tom Peters. Ele é um cara transcendental, assim, ele transcende o mundo. Daqui a 10 anos, a 30 anos o pessoal fala sobre sobre você viver o essencial dentro das organizações, trazer a parte humana dentro das organizações. E aí, pela primeira vez, a gente conseguiu publicar o livro dele, que era um sonho que eu tinha de trazer o Tom Peters, que era um cara disruptivo, né? Um cara que está sempre à frente do tempo dele. E a gente publica agora o Tom Peters. Aí tem a Amazon, tem Seja Foda, best-seller, tem a Karina Peloy, que é a maior nutricionista no Brasil. Nas redes sociais tem, sei lá, acho que mais de 4 milhões e um engajamento absurdo. A Adriana Santana, o 365 Dias, que é a série lá do Netflix, sucesso mundial, mais de 1 milhão de livros vendidos no mundo, né, da autora. Só no Brasil foram alguns meses entre os 10 filmes mais assistidos. A autora está vindo agora para a Bienal. Enfim, o Rick Chester, que eu tenho um orgulho tremendo do Pega Visão, o rapaz vende água na praia, porque é isso que é diferente, né? As pessoas olham para a Buzz e pensam na editora, mas a gente faz um trabalho de agenciamento mesmo, né?
Minha mulher fala que minha vida eu sou pior que obstetra, porque meu telefone não para de segunda a segunda e não tem hora, né? Mas você é a pessoa que traz, né, ao mundo o sonho das pessoas. Sim. E o teu olhar, quando você começou, você traz para dentro daquelas pessoas que estão querendo começar. Isso é um diferencial muito grande. E o desafio, Cida, é como manter a minha essência, a essência da Buzz e a essência do autor, porque é muito fácil se perder, você sabe disso. O próprio Rick Chester, né, assim que, né, um mês que a gente está cuidando dele, aí ele muda o perfil do Instagram dele. Palestrante, consultor, empresário. Aí, Rick, você é palestrante? Ah, estou me chamando para fazer palestra, mas você não é palestrante, né? Estou te chamando, vamos trabalhar essa carreira, vamos formar. Palestrante é o cara que faz palestra, ganha dinheiro com isso e tal. É uma profissão, você não é. Você é consultor? Não, me chamam para fazer uma consultoria. Não. Você é consultor? Não, não é. Você é empresário? Você tem CNPJ? Não, não tem. Tinha ainda ia abrir a empresa dele, fazer todas as coisas. Não tem. Então, não é. E aí, o que virou? Aprendiz. Apenas um aprendiz. Porque a tendência do autor, da pessoa, é querer colocar, porque você começa a aparecer, colocar lá em cima. E o barato da vida, Cida, é humildade, entendeu? Não sobe a régua. Chega, meu, o que você é? Um aprendiz, apenas um aprendiz. E até hoje o Instagram dele tá isso. Por isso que eu falo, eu sou amadora, entendeu? E as pessoas não entenderam a grandeza que existe quando você reconhece isso, porque você se conecta muito mais com a verdade do outro, Sim. Quando você é verdadeiro, do que quando você quer vender, porque você não engana. Minha mãe sempre falou, você pode enganar seu pai, sua mãe, professor, seu chefe, mas a vida você não engana não. Nunca. E a conta vem. Exatamente. E aí é muito legal ver com o Rick, que imagina, hoje, palestrante internacional, o sucesso que ele é, conseguir manter essa humildade. Empresas que o Rick trabalhou, né? Que trabalham Amazon, Santander, Facebook, Ambev, Heineken, que acabou de fechar agora, Casas Bahia, 99 Táxi, um monte de grandes empresas, né? Assim, você fala, poxa, como que é isso? O cara que vendia água em Copacabana, né? Ficava vendendo o dia inteiro garrafa de água, carregando 68 quilos no braço, hoje faz palestras para várias empresas, grandes empresas no Brasil e no exterior. Então é um motivo de muito orgulho para mim. O cara que morava na favela, num lugar onde o táxi e o Uber não chegava, a primeira coisa que a gente fez foi dar um adiantamento para ele mudar de casa para um lugar onde o táxi e o Uber pudesse chegar. A gente não sabia se ia vender. Eu falei, não posso te prometer nada. Não vou te prometer nada. Não sabia que ia dar. Podia dar muito certo, podia não dar nada. Mas deu. Por quê? Porque o Rick é uma pessoa extremamente humilde. Imagina, o irmão dele que emprestou para ele lá, sei lá, quantos anos atrás, 10 reais para ele comprar gelo na época, ele acabou de dar uma casa de presente para o irmão dele. Sabe assim, tipo, quantas pessoas lembram de quem ajudou lá atrás quando você estava passando por dificuldade, né? Então, eu não sei nem se podia ter falado disso, mas já falei. Mas assim, o Rick é um cara que tem um coração, ele é um coração que anda, entendeu? O coração dele não cabe no peito. E é um cara que quando ele sobe no palco, ele quer verdadeiramente impactar e transformar a vida das pessoas. Que eu falei, tem um borogodó, ele muda o ambiente, ele transforma o ambiente. Então, é esse tipo de gente que eu quero do meu lado, entendeu? Marcos Rossi é outro, o cara não tem braço, não tem perna, não tem nenhuma das pernas e nenhum dos braços. Aí você, porque de manhã quando saiu para trabalhar, derrubou o café na camisa, tem que trocar a camisa, acha ruim, acha que tem problema na sua vida. Imagina um cara que não tem perna, não tem braço. O cara não bebe água sozinho, o cara não vai ao banheiro sozinho, só que o cara é DJ, skatista, surfista, mergulhador certificado, com certificado internacional, toca em escola de samba, formado em direito, trabalha nos maiores bancos do Brasil, ou seja, tem 2 filhos. Cara, como que o cara faz tudo isso? Porque ele decidiu não passar na vida como se fosse um tronco jogado no rio, deixando com que a correnteza decidisse o caminho que ele ia seguir, entendeu? Ele tomou as rédeas da vida dele. Então é isso que falta para você que está assistindo a gente, e para cada um de nós, a gente está o tempo todo nesse estado de alerta do quão importante é você assumir o compromisso que é viver uma vida de modo que você possa orgulhar, né? Com realização, onde cada dia você, é o princípio do crescente, né? Hoje eu sou maior que ontem e menor que amanhã. Tá dada a dica, gente? Agora, amigo, deixa suas redes sociais e quem quiser e tiver conteúdo para esse homem escrever, vem. É isso aí. Anderson Cavalcante Oficial no Instagram e o da Buzz é Buzz Editora, @Buzz Editora. Gente, sem comentário, eu estou assim. Gratidão, amigo. Eu que agradeço. Você mora no meu coração. E você no meu, sabe disso. Beijo grande. A gente volta já já, gente. Nós estamos aqui para o Anderson Cavalcante, depois de uma bela entrevista, ele vai dar dicas dos livros que ele tem aqui, que foram lançados. Anderson. Legal.
Bom, Ponto de Flexão, do Flávio Augusto, é um livro onde a gente fez 10 capítulos que mostra como que ele saiu da periferia do Rio de Janeiro e 10 decisões que ele tomou ao longo da carreira dele para que ele se tornasse um bilionário. Então, quais foram as grandes decisões, as 10 grandes decisões que tirou ele da periferia do Rio de Janeiro para se tornar um bilionário? É um best-seller. Seja Foda conta muito a história do Caio Carneiro, mas traz alguns conceitos, como por exemplo, um best-seller, 2 anos, o livro mais vendido do Brasil, mas é um livro onde ele fala sobre o segredo do sucesso está na sua mão. Né? Então está em cada dedo. Positividade, você tem que ser uma pessoa positiva, isso abre portas. Indicador, que é para você saber a direção, para onde você vai. Esse dedo é o dedo da atitude, né? Então tem hora que você tem que ter uma atitude de se posicionar, que seu sim seja sim, que não, seu não seja não. Esse é o dedo da aliança, né? O dedo do compromisso. E esse é o dedo dos pequenos detalhes, das pequenas coisas que você não pode deixar escapar na sua vida. Então é um livro aí que é um sucesso também. Segredos da Disney, do Dan, é um cara que entrou no estacionamento da Disney, trabalhando no Epcot, e se tornou vice-presidente da Disney depois de 19 promoções. E ele vai contando todos os desafios e várias coisas dos bastidores da Disney, que é bem bacana você entender como que essa empresa, que é tão focada no atendimento ao cliente, impacta a vida das pessoas no mundo inteiro, como que ela pensa essa questão do cliente. E vai embora, Viajar é Preciso, é um livro muito curioso do Mike Moraes, que viajou por vários lugares do mundo, e ele sempre, quando ele viaja, ele quer viver a experiência do local. Então ele foi naquele, por exemplo, aquele espaço lá que é onde o rato é sagrado, e você não pode pisar no rato, que se você pisar e matar um rato, você tem que deixar o peso do rato em ouro. Então ele visitou esse lugar, tomou sangue de cobra, enfim, cada lugar do mundo que ele foi, ele passa pela experiência do nativo para comer o bolo de droga, enfim. Bom, o João Apolinário, que é o dono da Polishop, outro livro também bem interessante, Inovar e Questionar o que já existe. Ele é um cara que é referência em inovação e ele conta vários causos, como que ele fez para mudar o mercado. Um dos exemplos é aquele George Foreman, né, que Sim. é uma resistência quente com uma chapa. E aí ele cria uma elevação onde a gordura sai e a proteína fica. E aí com esse ressignificado que ele criou para o negócio, as pessoas conseguiam ver a gordura sair, o negócio virou um sucesso mundial e de venda e tudo mais. Rick Chester, Pega a Visão, outro autor, você viu que eu gosto de falar, ficou aqui até amanhã. Pode falar. Rick Chester do Pega a Visão, nosso autor que vendia água lá em Copacabana, carregava 68 quilos de água todos os dias no braço. E hoje em dia é palestrante, um dos maiores palestrantes do Brasil, que mais faz palestras, sem dúvida nenhuma. Palestrante internacional, palestrou em Harvard, Portugal, Japão e mais um monte de outros lugares. Temos também a Renata Vick, fundadora da Copenhague, Chocolate nas Veias, que é um livro também onde ela conta um pouco da história da Copenhague e como que ela vem fazendo, como que ela fez para crescer durante a pandemia absurdamente, cresceu mais de 60%. Metanoia, um romance do mundo dos negócios, que começa inclusive, no livro começa com um acidente aqui na Avenida Paulista. Esse livro tem mais de 20 anos e é um long seller, um sucesso de venda. E vai embora, 365 dias, livro de ficção, baseado no filme lá do Netflix, que é uma trilogia, a gente vai lançar o 3º livro agora na Bienal, onde o pessoal fala que é uma mistura do Poderoso Chefão com 50 tons de cinza. Então tem um Máximos lá que sequestra uma personagem e diz para ela que ela tem 365 dias para se apaixonar por ele. Se ela não se apaixonar, ela pode ir embora. E vai embora, gente. Tem bastante livro, Geração de Valor, que eu comentei, Érico Rocha, James Patterson, o autor mais vendido no mundo. Enfim, são livros que buscam de fato contribuir com o leitor. E onde encontrar esses livros, Anderson? Em todas as livrarias do Brasil nós estamos presentes, além de canais alternativos, como loja de conveniência, né? Mais de 800 lojas de conveniência, supermercado, algumas drogarias, nos sites, né? Olha, gente, não tem desculpa, tá? Não. Deixa uma dica aí para o nosso público. A dica é, busque sempre ler. A leitura é o conhecimento mais barato que você vai ter de gasto financeiro. Você vai gastar 20, 30, 40, 50 reais no livro, e às vezes esse livro pode trazer um conhecimento para a sua carreira, para o seu negócio, que transforma o seu negócio significativamente, ou no jeito de você tratar as pessoas, ou no jeito de você ganhar mais dinheiro, rentabilizar melhor o seu negócio, escalar o seu negócio, enfim. É a forma mais rápida que você tem de crescer na sua carreira, no seu trabalho, no seu negócio, até no seu relacionamento com a pessoa que você ama. É isso, gente. Venha conhecer o trabalho desse homem, porque ele é um espetacular. Gratidão e até a próxima. Fica a dica.